Pare um segundo e olhe ao seu redor. Neste mesmo instante, no ar que você respira, há milhares de milhões de mensagens viajando à velocidade da luz. Atravessam paredes, contornam obstáculos, entram e saem do seu telefone, do seu computador, do seu televisor. E você não vê nada, não ouve nada, não sente nada. Essa rede invisível que chamamos Wi-Fi é tão onipresente que já nem a notamos, mas se desaparecesse de repente, o mundo moderno paralisaria. Não haveria internet em casa, não haveria videochamadas, não haveria séries em streaming, não haveria trabalho remoto. E, no entanto, apesar de usá-lo cada segundo de cada dia, quase ninguém sabe realmente como funciona. Como é possível que a informação viaje pelo ar sem cabos? E o que tem a ver tudo isso com um experimento falho para encontrar buracos negros no espaço? A resposta é uma das histórias mais fascinantes da tecnologia moderna. Uma história que mistura física, marketing e uma pitada de casualidade cósmica. E além disso, há um segredo que poucos conhecem. O nome Wi-Fi não significa o que você acredita. De fato, não significa nada. Hoje lhe contamos tudo. A estação de rádio privada. A dança invisível dos dados. Para entender como funciona o Wi-Fi, esqueça por um momento a internet, as páginas web, os vídeos. Pense em algo muito mais simples e antigo, a rádio. Imagine que seu roteador, esse pequeno aparelho com luzinhas que você tem em um canto da casa, é uma pequena estação de rádio privada, mas uma estação de rádio muito especial, porque não só emite, também escuta. O que o roteador faz é receber a informação da internet através de um cabo que chega até ele, seja de fibra óptica, de cobre ou de onde for. Essa informação são dados, uns e zeros, pulsos elétricos. O roteador os toma, os processa e os converte em ondas de rádio, exatamente igual que uma emissora de música converte as canções em ondas que viajam pelo ar. A diferença é que o roteador não emite na frequência da rádio que você escuta no carro. Emite em frequências específicas, normalmente 2,4 GHz ou 5 GHz. São frequências mais altas que podem transportar mais informação, mas que também têm suas limitações, como veremos mais adiante. Seu telefone, seu computador, seu tablet, todos têm pequenas antenas dentro. São diminutas, quase microscópicas, mas incrivelmente sensíveis. Atuam como ouvidos que captam essas ondas de rádio que o roteador está emitindo. Logo, um pequeno chip dentro do dispositivo converte essas ondas de novo em uns e zeros, e o processador os interpreta para mostrar uma página web, reproduzir um vídeo ou enviar uma mensagem. Mas isto não é uma emissão unilateral, como a rádio tradicional. É um diálogo constante. Cada vez que você faz clique em um link, seu telefone emite sua própria rajada de ondas para o roteador, pedindo a página seguinte. O roteador a recebe, a processa, a envia de volta. É como uma partida de tênis invisível, com bolas de dados viajando em ambas direções milhares de vezes por segundo. E tudo ocorre à velocidade da luz em nanosegundos, de uma forma tão fluida que parece magia. O ruído do mundo, como seu roteador te encontra no meio do caos. Agora bem, aqui há um problema enorme. O ar não está vazio, está cheio de sinais de todo tipo. As emissoras de rádio AM e FM, as televisões, os telefones móveis dos seus vizinhos, os radares, os satélites e, por suposto, os outros 100 roteadores dos edifícios próximos. Tudo isso está aí fora, flutuando, misturando-se, criando uma sopa eletromagnética que deveria ser um caos impossível de decifrar. Como consegue seu telefone escutar só ao seu roteador e não aos demais? A resposta está em um código, em uma linguagem secreta que compartilham. Quando seu roteador e seu telefone se conectam pela primeira vez, estabelecem um canal de comunicação específico, uma frequência concreta e um código de identificação. É como se, em meio a uma sala com 100 pessoas falando ao mesmo tempo, você e um amigo acordassem falar em um idioma inventado que só vocês dois entendem. Todo o ruído de fundo continua aí, mas vossos cérebros o filtram, o ignoram, se centram só no que importa. Além disso, os roteadores modernos têm uma capacidade chamada seleção dinâmica de frequência.
Se detectam que um canal está muito congestionado, automaticamente saltam para outro menos saturado, buscando sempre a melhor rota para que seus dados fluam sem interrupções. É um balé invisível de adaptação constante que ocorre sem que você tenha que fazer nada. Mas houve uma época em que isto não funcionava assim. Houve uma época de caos total, de incompatibilidades e de frustração. Uma época em que o sonho da conexão sem fio era um pesadelo técnico. O caos dos 90, quando cada marca falava seu próprio idioma. A finais dos anos 90, a tecnologia sem fio estava em fraldas. Existiam vários sistemas, mas cada fabricante havia desenvolvido o seu próprio, sem se pôr de acordo com ninguém. Era como se você comprasse uma lâmpada que só funcionasse com tomadas da mesma marca. Absurdo, verdade? Pois assim, era o mundo das conexões sem fio. Se você tinha um computador de uma marca conhecida, o mais provável é que não pudesse conectar-se ao equipamento de outra empresa diferente. Não havia uma linguagem comum. Cada um puxava para o seu lado, tentando impor seu próprio padrão e ganhar a guerra comercial. O resultado era um desastre para os usuários. As pessoas que queriam ter internet sem fios enfrentavam configurações impossíveis, incompatibilidades misteriosas e uma frustração que afastava qualquer um que não fosse um especialista informático. A situação era insustentável. O futuro das comunicações sem fio estava em jogo. Se os fabricantes seguissem brigando, o caos acabaria matando a tecnologia antes de que decolasse. Alguém tinha que colocar ordem. Esse alguém foi um grupo de grandes empresas tecnológicas que decidiram deixar de lado suas diferenças e sentar-se a negociar. Queriam criar uma linguagem universal, um padrão que todos os dispositivos do mundo pudessem falar. Conseguiram, mas quando os engenheiros terminaram seu trabalho, colocaram-lhe um nome que era um autêntico desastre comercial: IEEE 800 e 2.11b. Um nome que soava a fórmula matemática, a código secreto, a qualquer coisa menos a produto que as pessoas quisessem comprar. E aí começou outra batalha, uma batalha de marketing que terminaria dando lugar a uma das marcas mais reconhecidas do planeta e a uma das confusões mais difundidas da história da tecnologia. A seguir, descobriremos como um grupo de publicitários salvou a tecnologia com uma palavra vazia e como um cientista australiano, obcecado com os buracos negros, terminou sendo o pai invisível da sua conexão à internet. O nome que ninguém podia recordar: o desastre do IEEE 802.11b. Os engenheiros fizeram seu trabalho. Criaram um padrão robusto, fiável, que permitia que dispositivos de diferentes marcas se comunicassem sem problemas. Resolveram o caos dos anos 90, mas o nome técnico que escolheram não tinha sentido comercial. IEEE é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o organismo que padroniza estas coisas. 802 é o comitê que se ocupa de redes. 11 é o grupo de trabalho de rede sem fio. E B é a versão. Para um engenheiro, era perfeito. Para o público geral, era um hieróglifo impossível. Os executivos da aliança, que para então já se chamava Wireless Ethernet Compatibility Alliance, se deram conta rapidamente do erro. Tinham em mãos a tecnologia que ia mudar o mundo, mas ninguém ia entrar em uma loja de eletrônica a pedir um aparelho IEEE 800 e 2.11b. Soava a aula de matemática, a tédio, a algo que não despertava nem a mais mínima emoção. Precisavam de um nome comercial, algo que soasse bem, que fosse fácil de recordar e que pudessem pronunciar em qualquer idioma. Assim que fizeram o que qualquer empresa faria, contrataram uma agência de marketing. E aí começou a lenda. A palavra que não significa nada, a origem do nome Wi-Fi. A agência de marketing pôs-se a trabalhar. Os criativos propuseram dezenas de nomes, alguns mais engenhosos, outros mais sem graça. Mas houve um que se destacou. Um nome curto, de apenas 2 sílabas, fácil de pronunciar em quase qualquer idioma: Wi-Fi.
A história oficial, a que durante anos repetiram os manuais e os artigos, dizia que Wi-Fi significava Wireless Fidelity, fidelidade sem fio. Soava bem, tinha lógica, recordava o termo Hi-Fi, que se usava para os equipamentos de música de alta fidelidade. A associação era perfeita. Assim como o Hi-Fi era sinônimo de boa qualidade de som, o Wi-Fi seria sinônimo de boa qualidade de conexão sem fio. Mas havia um pequeno problema. Essa explicação era completamente falsa. Foi uma invenção dos publicitários para dar significado a uma palavra que, na realidade, não significava nada. Phil Belanger, um dos membros fundadores da aliança, o admitiu anos depois sem rodeios. Wi-Fi não significa nada. Não é um acrônimo. Simplesmente escolhemos o nome porque soava bem e era fácil de recordar. A agência criou o slogan The Standard for Wireless Fidelity para dar corpo ao nome, e as pessoas o compraram. Durante décadas, milhões de pessoas em todo o mundo cresceram convencidas de que essas duas letras tinham um significado profundo, quando na realidade eram tão vazias como uma marca de refrigerante ou um logotipo de tênis esportivos. Foi uma jogada mestra de marketing, talvez uma das mais bem-sucedidas da história da tecnologia. Uma palavra sem significado se tornou um nome universal, reconhecível em qualquer canto do planeta. A conexão cósmica, como um caçador de buracos negros, salvou sua internet. Mas o nome não é o único fascinante desta história. Há um capítulo anterior, um capítulo que conecta seu roteador com o universo mais profundo. E para contá-lo, temos que viajar à Austrália, à década dos anos 70, e conhecer um engenheiro chamado John O'Sullivan. Naquela época, O'Sullivan trabalhava no Observatório Radioastronômico da Austrália, o CSIRO. Sua obsessão, a de toda a sua equipe, era captar ondas de rádio provenientes do espaço profundo. Em concreto, buscavam sinais de explosões de buracos negros, eventos cósmicos de uma violência inimaginável que ocorriam a milhões de anos-luz de distância. O problema era de uma dificuldade técnica brutal. Esses sinais eram incrivelmente débeis. Para quando chegavam à Terra, depois de viajar através do pó interestelar, da radiação de fundo, da atmosfera, chegavam tão distorcidos que era quase impossível distingui-los do ruído. Era como tentar escutar o sussurro de uma formiga em meio a um concerto de heavy metal. O'Sullivan e sua equipe desenvolveram uma fórmula matemática complexíssima para limpar esses sinais, para separar o ruído da informação útil. Uma técnica chamada transformada rápida de Fourier, que permitia reconstruir sinais débeis a partir de ecos e rebotes. A usaram durante anos, mas o sonho de captar buracos negros nunca se cumpriu de todo. Os sinais eram demasiado esquivos, mas O'Sullivan guardou a fórmula em uma gaveta. Não a jogou fora, e anos depois, quando a tecnologia sem fio começava a desenvolver-se, enfrentou um problema que lhe soava terrivelmente familiar. Os sinais dos primeiros dispositivos sem fio rebatiam nas paredes, nos móveis, nos tetos. Chegavam ao receptor distorcidos, misturados com ecos de si mesmos, igual que os sinais dos buracos negros, chegavam distorcidos pelo pó espacial. O'Sullivan teve uma ideia brilhante. E se aplicasse a mesma fórmula matemática que havia desenhado para limpar sinais cósmicos, para limpar os sinais de internet dentro das casas e dos escritórios? Provou-o, e funcionou perfeitamente. Sua técnica permitiu que os sinais sem fio fossem muito mais robustos, que resistissem melhor aos rebotes e às interferências, que pudessem atravessar paredes sem perder-se. A patente que registrou o CSIRO, baseada nesse trabalho, tornou-se uma das mais valiosas da história da tecnologia. Durante anos, todos os fabricantes de dispositivos Wi-Fi tiveram que pagar licenças por usar essa tecnologia. Estima-se que gerou milhares de milhões de dólares em receitas para o organismo australiano. E tudo graças a um homem que, buscando buracos negros no espaço, encontrou sem querer a chave para liberar a internet dos cabos. Assim que a próxima vez que você veja essas 3 listrinhas curvas na tela do seu móvel, essas que indicam que você está conectado, pare um segundo e pense em tudo o que está por trás.
Pense nas ondas de rádio viajando à velocidade da luz, atravessando paredes como se fossem fantasmas. Pense no diálogo constante entre seu roteador e seu telefone, uma partida de tênis invisível que ocorre milhões de vezes por segundo. Pense nos engenheiros dos anos 90, lutando contra o caos da incompatibilidade para criar uma linguagem comum. Pense nos publicitários que, com uma palavra vazia e cativante, conseguiram que essa linguagem se tornasse um nome universal. E pense em John O'Sullivan, o caçador de buracos negros, cuja obsessão pelas estrelas terminou melhorando a vida de milhares de milhões de pessoas.